Olá, bom dia, Shalom Adonai, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos nesta manhã para agradecer a Deus por mais um dia. Eu estava aqui lembrando de algo interessante, irmãos, acerca do nosso encontro com Jesus, acerca de como estamos diante da presença desse Deus. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Querendo falar com Ele. Como é que nós estamos vivendo esses últimos dias da igreja no planeta? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos molda, ela nos fala ao nosso coração. E a gente vê, aleluia, que o Senhor Jesus, quando Ele tem ou marca um encontro com a pessoa, quando Ele fala com aquela pessoa, Ele a transforma. Ele muda o caráter da pessoa. Ele muda o seu modo de viver. Ele muda tudo e todas as coisas. Louvado seja o nome do Santo Senhor. É interessante, meus amados irmãos, que o Senhor, Ele quer falar para você nesta manhã acerca desse negócio, dessa transformação de vida. Porque a Bíblia vai falar acerca de um certo homem chamado Saulo de Tarso, que gostava de perseguir a igreja do Senhor, que gostava de massacrar o cristão. Mas a Bíblia é tão interessante, irmãos, que naquele encontro de Saulo com Jesus em Damasco, proporcionado por Deus, mudou a história de Saulo, mudou o nome de Saulo. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que Deus, Ele muda a pessoa para uma novidade de vida quando ela se dispõe a viver uma novidade de vida. Quando ela renuncia ao seu ser, o seu ego. Quando ela diz para Deus: eis-me aqui, Senhor. E Saulo fez isso. A palavra, ela é enfática em dizer que Saulo fez isso porque observamos o que aconteceu com Saulo. O que aconteceu com Saulo, aconteceu comigo, aconteceu com você. O encontro foi o mesmo, não mudou nada. Aquele momento de você com Deus, em qualquer forma, maneira ou circunstância, ela foi para transformar a sua vida. Mas às vezes não somos transformados porque não queremos. Porque não damos o nosso todo para Deus. Porque não abrimos o nosso coração completo para Deus. E aí vivemos uma vida de altos e baixos. Vivemos uma vida de estar na igreja e não estar na igreja. Porque eu não vejo na Bíblia, irmãos, cristão que deixaram, que largaram, que se desviaram. Não existe nos caminhos do Senhor. Palavra de Deus em Atos 9. Vamos lá, Atos 9. Atos capítulo 9, versículo 17. Olha só o que diz a palavra de Deus. E Ananias foi e entrou à casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Olha só, para saber que foi Deus que enviou Ananias a Saulo, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Escuta só, queridos.
Você sabe por que aconteceu isso na vida de Saulo? Porque Saulo, quando ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a palavra vai dizer que ele prostrou-se diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele pergunta: quem és a quem estou perseguindo? Eu sou Jesus o Nazareno a quem tu persegues. E duro é para ti recalcitrar contra esses aguilhões. Pronto, irmãos. O papo de Jesus, vou falar bem no popular, o papo de Jesus com Saulo foi pouco. Porque agora Jesus ia esperar de Saulo algo. Deus é tão sábio, ele implanta no coração de Saulo o desejo de conhecer Jesus, a curiosidade de saber quem é Jesus. Qual era a forma que Saulo encontrou para conhecer esse Jesus ao qual falara com ele na entrada de Damasco? Jejum e oração. 3 dias e 3 noites. Nasceu no coração de Saulo: rapaz, eu preciso conhecer aquele que falou comigo. Eu escutei uma voz. Ele me chamou pelo meu nome. Saulo, Saulo. Saulo, sendo conhecedor da palavra, um homem que era mais instruído do que todos os jovens da época, quando estava na escola de Gamaliel. Saulo disse: essa voz é diferente. Essa voz não é humana. Então eu não posso agir na humanidade, então eu vou na espiritualidade. E Saulo agora mergulha no oceano do Espírito. E passa a jejuar 3 dias. A palavra vai dizer, irmãos, essa lida nossa agora, que Ananias, um homem temente a Deus, que estava ali, um crente da pessoa bendita de Jesus. Agora Deus vai falar com Ananias: Ananias, vai lá à rua chamada à direita. Lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando, ele está jejuando. E ele te viu, Ananias, numa visão espiritual, que eu abri os olhos dele, Ananias. Ananias contende com Deus: Senhor, mas logo esse aí, Jesus. Quanto eu tenho ouvido falar desse homem, quantos males tem feito a tua igreja. Aquele que tem poder de pedir cartas de autoridade ao sumo sacerdote para prender todo aquele que invoca o teu nome, Senhor. Vai, Ananias, não fala assim comigo, não contende, Ananias. Ele é vaso, é instrumento de muita importância, para mim. Sabe o que é que eu entendo com isso, queridos? É que pela postura de Saulo, pela forma que Saulo desejou conhecer Jesus, Saulo já começa a ter um dom do Espírito Santo. Ó, quantas pessoas tendo na igreja aí não tem esse dom? O dom da visão. Ele vê em visão um homem chamado Ananias, que entra e põe as mãos sobre a cabeça dele para ele passar a enxergar. Segundo lugar, interessante, porque, não vou dizer o segundo não, vou dizer o terceiro, sabe? Porque o primeiro foi o encontro, ele escutou a voz. O segundo é que ele, aleluia, recebe o dom de visão. E o terceiro ponto, que quando Ananias vai, ele recupera a vista e é batizado no Espírito Santo. Aí vem a questão: por que eu não sou batizado? Estou 20 anos na igreja. Por que eu não tenho o dom da visão, da revelação, o dom do Espírito? Porque você não ora, porque você não jejuma, porque você não abriu o coração verdadeiramente para Deus.
Deus não vai derramar da sua essência sobre a vida daquele que não tem negócio. Deus conhece o teu amanhã, sabe que você vai desistir, que vai ser em vão derramado o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida, se eu não me dispus verdadeiramente para Deus, se eu não rasguei a veste do meu coração e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, habita em mim, mora, faz morada. É isso que Deus quer. É por isso que a igreja está fragilizada nesses últimos dias. É por isso que Jesus não voltou ainda. Porque se voltar, os que se dizem ser igreja não vão subir, não vão morar no céu. Jesus deu uma promessa: eis que eu vou preparar um lugar para vós. Só vai essa promessa para aqueles que se decidiram verdadeiramente servir a Jesus. Largue, meu irmão, largue, meu irmão, esse disse-me disse, essas coisinhas que causa dissensão. Não tenha comichão nos seus ouvidos, como diz a palavra de Deus. Não vou mais. Não, para com isso, querido. Você não serve a homem, serve a Deus. O homem que Deus colocou na frente, não interessa, vai servir a Deus. Vai servir a Deus. Eu não vou por causa do irmão que está lá, que eu não gosto daquele irmão. Então vai se converter. Você não está convertido ainda. Só vai entrar no céu convertido o que tem um amor de Deus, a essência de Deus. A palavra vai dizer aqui, olha só. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, ó. O que antes disse: Senhor, esse homem aí não presta, quantos males tem feito a tua igreja? Agora já era irmão. Ou seja, outrora era primo, agora já é irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de onde tu vinhas, veio até a mim também, me apareceu, me enviou. Está testificando Ananias de um Deus único agora aqui. Para que torne, impondo as mãos sobre ti, tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo, logo o homem foi batizado no Espírito Santo. Vou repetir, hein? Quantas pessoas não escutam a voz de Deus? Quantas pessoas, aleluia, ainda verdadeiramente, aleluia, não, aleluia, teve ou recebeu o dom do Espírito Santo? Quantas pessoas ainda não foram batizadas no Espírito Santo? Sabe por quê? Faltou isso aqui: jejum, oração, consagração, desejo de querer conhecer, se dispor para Deus. Irmãos, servir a Deus não é só dizer assim: eu quero aceitar Jesus, aceitou da boca para fora. Não tem um pingo de amor. Serve a Deus por interesse. Se esconde de trás de uma Bíblia para ver se enrica. Ser pastor não é querer ser rico, porque a minha riqueza não é na terra, no céu. Não faz a obra por dinheiro, não, porque você se torna um pastor mercenário. Não vai morar no céu. E Jesus está esperando você se converter ainda para voltar. O retardamento da vinda de Jesus, o período escatológico, ainda não chegou por causa da igreja, por causa dos farsantes, dos mentirosos, que se dizem ser servo de Deus. Vamos nos converter, irmãos. Não queira ser convencido, mas convertido ao evangelho pleno, genuíno e poderoso. Vamos orar a Deus? Ore por mim também, tá? Eu ainda estou aprendendo. Senhor Deus e Pai da glória, diante da Tua palavra, da Tua presença, Pai, te dou graças, Senhor, por esses momentos, por estar falando contigo, por estar em Tua presença de contínuo. Te agradeço pela força, pelo ânimo. Pai, te agradeço, meu Deus, meu Pai, pela ajuda, aliás, porque força e ânimo vai depender de mim. Te agradeço, meu Deus, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo Consolador,
que todo dia, todavia, me convence que eu sou pecador. Ó Deus de Israel, toma a minha vida em tuas mãos, a vida da tua igreja em tuas mãos, abençoa, fortalece, dá ânimo e derrama sobre nós o espírito de temor, para que possamos te servir e te adorar na beleza da tua santidade, em espírito e em verdade. Abençoa este lar, abençoa esta vida, abençoa estas pessoas, abençoa a tua igreja. Ser com cada um, Senhor, assim que eu te oro, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de dar um joinha aí, não se esqueça de se inscrever no canal. Queria que você convidasse pessoas da sua família para se inscrever no canal, para a gente alcançar mais número de inscritos, tá bom? Olha, inscreve-se aí, ó. Inscreve nesse canal aí do Pastor Valdir. Estarei orando por você, você estará recebendo, comentar, comenta também o vídeo. Como é que você... Pastor, eu não gostei, pastor, eu gostei. Pode dizer eu não gostei, não tem problema. É comentário. Eu recebo tanto o lado positivo como o lado negativo, tá bom? Em nome de Jesus, abençoado será a sua vida, em nome de Jesus nesse dia. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus permitir. Shalom Adonai, com um bom dia com Jesus. Que Deus te abençoe.